Oi gente, bom dia, tudo bom? Alunos queridos, saudades de vocês. Um beijo no coração, espero que estejam todos bem. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre realismo, essa escola literária que acontece aqui na segunda metade do século XIX. Lembrando que na primeira metade do século XIX nós ainda estávamos com um movimento, com a escola literária de romantismo. O que foi o romantismo? Aquela questão do eu, da emoção, da subjetividade. E agora aqui, na metade do século XIX, nós temos o realismo, essa escola literária que a própria palavra diz, realismo, realidade. O autor ele vai demonstrar a realidade da época vivida no momento. Um dos contextos históricos, nós temos que nesse período está acontecendo a segunda revolução industrial, que é o surgimento da máquina, a tecnologia, é o processo produtivo começando ali, a primeira máquina a vapor, o capitalismo começa a bombar, entendeu? O interesse, interesse capital. E juntamente isso está acontecendo lá na Inglaterra, mas aqui no Brasil nós estamos passando pelo segundo reinado. O que está acontecendo? Dom Pedro está querendo, pé na estrada, quer ir embora, chega de Brasil. Né? E junto também está acontecendo a abolição da escravatura. A princesa Isabel, linda, maravilhosa, foi lá e assinou, acabou com a escravidão. Nisso, devido ao fim da escravidão, também nós estamos recebendo aqui no Brasil os imigrantes que começam a vir de todo mundo para quê? Para trabalhar nas terras brasileiras. Então esse período aqui, o comecinho da segunda metade do século XIX, do realismo, os escritores, autores são considerados antirromânticos, porque eles vão falar com razão, com objetividade, o que está acontecendo na sociedade naquele momento. Quais são dentre as características deste estilo, dessa escola literária, nós podemos destacar o quê? A arte descritiva e objetiva. O autor, ele é mais objetivo, ele vai mostrar, ele vai direto ao ponto, ele vai ter uma fala, uma leitura mais detalhada dos acontecimentos. Ele não vai ter aquele negócio de mimimi, aquele romantismo. Ai, meu eu, minha não. A realidade é assim, tá acontecendo desse jeito, o ser humano, o homem, a burguesia, a sociedade age, pensa dessa forma. É uma linguagem universal, ele vai falar de um todo, ele vai falar, ele trata da realidade, não é só, esquece aquele romântico que falava do eu, agora é o todo. E nisso vem aqui o verossímil, porque além de ter um pouquinho, ele não tira de todo, tem alguns itens fantasiosos, mas é uma fantasia que ao mesmo tempo já mostra a realidade. Ele discute essa fantasia junto com a realidade e ao mesmo tempo o escritor, o autor, ele vai fazer o quê? Essa análise, levantamento de uma análise psicológica. Ele vai trabalhar o pensamento psicológico do personagem. O autor, ele é sempre onisciente, ele mostra, ele demonstra o que se passa na cabeça dos seus personagens, o seu psicológico, o seu pensamento. Uma vez que o realismo, ele é um movimento que critica a política, é um período em que os autores criticam a parte social, a parte política, ele demonstra como que é a realidade social. Isso tudo começa a acontecer lá na França. Um dos primeiros escritores dentro do realismo nasce ali com Gustave Flaubert, que é com a obra de Madame Bovary, que é uma mulher que por questões também sociais, uma questão de colocação social, casa-se com um médico, mas ela tem uma vida de tédio, uma frustração. Ela vê que aquele romantismo, idealização do romântico já não é mais presente, né? Porque o que impera nesse momento é mostrar a realidade da sociedade.
Em contraponto, também na Europa, nesse mesmo período, está acontecendo lá com o escritor Eça de Queiroz, quando ele começa com a obra O Crime do Padre Amaro, que essa obra também é uma crítica à sociedade, à burguesia, ao clero, é uma crítica também numa época com a Igreja Católica. Não é à toa que choca a Igreja Católica essa obra, porque o Padre Amaro, ele entrou para o seminário aos 15 anos, mas ele não era, vamos dizer assim, que é a vocação dele mesmo para ser padre, mas ele se vale, ele se utiliza dessa posição de padre para também ter os seus desejos carnais. Não é à toa que ele seduz uma das beatas ali, Amélia, de família religiosa, né, ele se envolve com a Amélia chega a ficar grávida, perde também o bebê, e o Padre Amaro, ele usa da sua posição. Se a gente fizer ali um levantamento, né, uma comparação daquela época para os dias de hoje, o realismo ele não é tão longe do momento que nós estamos vivendo também, em questão de mostrar a realidade, a situação social. Amaro, ele utilizou do seu status, da sua posição social diante da sociedade por ser um padre, para utilizar ali também os seus desejos carnais. E em contraponto, o que está acontecendo no Brasil? Quem é o nosso famoso escritor dentro do realismo? Nós temos o Machado de Assis, o conhecido Machadão, nosso então querido Machado de Assis, que ele vem com a sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que vai acontecer? Ele está falando aqui de um morto que vai contar a sua história, um morto debochado, irônico, que só pensa nele mesmo, né? E por isso ele fala do pensamento, da forma como esse personagem retrata a sua vivência. Outra obra tão querida é Dom Casmurro, que é a questão do Bentinho da Capitu, né? O Machado, ele faz esse levantamento psicológico que é tão interessante, que essa leitura ela foi feita naquele tempo, é feita nos dias de hoje, vai ser feita aqui futuramente para qualquer pessoa que venha ler, e o importante é que ela sempre vai estar deixando essa dúvida: Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? É interessante a forma como dentro da leitura ele induz este questionamento. É uma leitura, uma linguagem formal, porém ele não deixa de retratar sempre a realidade. Então, para você compreender aqui o realismo, para fazermos as nossas atividades, você tem que estar entendendo como que surgiu o realismo no nosso Brasil e também na Europa, para que você possa responder todos os nossos exercícios, ok? Nós terminamos por aqui, passa a régua, até os próximos exercícios. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.